E aí, pessoal, tudo bem? Começando mais um podcast Não Erre no H. Nosso podcast ele é semanal e trará sempre um convidado especial para um assunto específico. Estamos em todas as redes sociais. Sigam, curtem e também compartilhem com os seus amigos. Somos uma equipe de 4 profissionais com experiências em diversas áreas. E hoje, dividindo a nossa mesa, está com a Célia, que é uma delas. Tudo bem, Célia? Tudo bem, Edson. Como está? Bora falar de RH? Bora, mas vamos falar também sobre gestão de pessoas, porque nenhuma área pode errar no H. Legal. Célia, precisamos dizer que não estamos sozinhos nessa jornada. A gente também está contando com alguns patrocinadores. Quem são eles? Felizmente, temos 3 grandes apoiadores do nosso podcast, aos quais agradecemos muito pela confiança no nosso trabalho. É a Cutinari Gastronomia, especialista em alimentação corporativa com mais de 150 restaurantes. O grupo Ritaco, com 38 anos de tradição no mercado de seguro, entregando saúde a milhares de pessoas da sua empresa. E a Trilha Empregos, com 32 anos de mercado, especializada em recrutamento e seleção de mão de obra temporária e efetiva. Nosso muito obrigado para esses 3 grandes patrocinadores. Nosso tema de hoje ele é bastante desafiador para as empresas, pois muitas vezes é um ponto decisivo para um profissional escolher ou não um desafio novo. E para ajudar com esse tema, a gente convidou o CEO da empresa Remunerar, que é o Marcelo Samogin. Ele é um economista da PUC, com especialização em RH pela FGV de São Paulo e MBA em negócios pela FIA-USP. Quase 40 anos de remuneração como especialista e executivo de RH, generalista também. Fundador de Remunerar, atuando há mais de 100 projetos exclusivos de remuneração e meritocracia dos clientes de todo o Brasil e de todos os portes e segmentos. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Queremos agradecer a sua disponibilidade em ouvir um pouco mais da sua experiência e trajetória, saber dos seus desafios e também de suas conquistas. Seja bem-vindo, Marcelo. Muito obrigado pelo convite, gente. Eu que agradeço. Um prazer. Legal. Você quer complementar mais a sua apresentação? Faltou alguma coisa, algum item? Quase 40 anos, Célia, de história nessa área que eu simplesmente adoro, né? Gosto muito. Um economista dentro de recursos humanos, né? Tem muita história para contar, enfim. Foram ótimas experiências. Obrigado. Que bacana. E obrigada também por compartilhar com a gente essa experiência toda aqui. Legal. Marcelo, uma das coisas que a gente sempre coloca na nossa cabeça, né, como um profissional, é sempre aquela pergunta: será que o meu salário está de acordo com o que eu entrego? Então essa é uma dúvida que fica na cabeça de todo mundo, né? E na sua visão, o que esse profissional ele precisa enxergar para entender se ele está de acordo com o salário e o que está entregando? Com o que ele merece, com o que ele acha que merece. Essa é uma questão importante, chave, abrangente demais, né? Tem um pouco a ver com o mercado, tem um pouco a ver com a empresa, o porte, o segmento, e tem um pouco a ver com o seu desempenho. Né? Se a gente pudesse resumir isso em 3 frentes, né? Fácil, né? Super. Equalizar essas Mas 4 variáveis. O mundo de remuneração, ele nunca foi fácil. Né? É um tema quente nas empresas, porque compõe o custo de mão de obra, porque compõe a matriz de custo da empresa, em serviço, indústria, serviço mais ainda. E ela é quente, ela é regulada, né? Ela depende de desempenho, cada um tem uma opinião, né? Natural, legítimo, aliás. Mas voltando para a questão, que é a grande questão da abertura, as empresas olham a remuneração de formas muito diferentes, né? Por contexto macroeconômico, por contexto de segmento de negócio. Você pode pensar que a remuneração nasce quando a empresa faz um estudo salarial, uma pesquisa de mercado, né? Você pode pensar que a remuneração nasce, as grandes questões de remuneração nascem quando você começa a receber currículo para aquela vaga da fábrica e as pessoas dizem qual é o salário. Você tem os sindicatos trabalhando com acordos coletivos que fixam
entre eles o piso de categoria e outros pisos para outros cargos. É muito comum isso acontecer, né? No passado, a convenção coletiva tinha um piso genérico e hoje a gente enxerga isso nas convenções. A empresa pode escolher um modelo por pontos para analisar os cargos que ela precisa, né? Qualquer que seja o modelo, e eu brinco com o modelo metodologia Bom Senso, BSO, né? Bom senso. Falta, né? Bastante essa metodologia. Quando você não tem uma engenharia de pontos para poder qualificar um cargo, definir o valor dele dentro da estrutura, você usa o bom senso, né? E o bom senso vai se ajustando ao longo do tempo, né? Dizendo que aquilo faz sentido ou não faz sentido. É essa a questão. E aí um dia alguém pensa, bom, a remuneração ela não é composta só de salário fixo, ela depende de remuneração variável, que depende de indicadores e uma estrutura, uma arquitetura. E aí você começou a sofisticar, você obrigatoriamente precisa cuidar da comunicação desse plano novo, as pessoas precisam entender como elas contribuem para um resultado financeiro, econômico ou qualitativo, né? E aí você complementa com opções de benefícios. Os benefícios se dividem entre os mandatórios, né? Lá fora a gente mandatórios e não mandatórios, obrigatórios de lei e aqueles que a empresa hoje define como mais um elemento de atração e retenção, como por exemplo, somente como exemplo, a questão da extensão da licença maternidade ou paternidade maior do que a lei prevê. Ok, é um exemplo. Então, mas isso também tem como fundo a capacidade econômica da empresa em fixar uma política que seja mais ou menos agressiva, porque invariavelmente esse custo de mão de obra ele vai refletir no custo dos produtos e vai refletir na forma, na competitividade dos preços que a empresa vende o seu serviço, seu produto no mercado. Então você tem N elementos, né? Muito parecido com a fotografia, né? Você imagina uma câmera sofisticada, mas você ainda tem o olho do fotógrafo, você tem o filme, né, que hoje não existe mais, você tem o sensor da câmera e você tem a regulagem da lente, né, e você tem o cenário ali na frente para você fotografar, ou seja, você enxerga só a foto. E aí as pessoas perguntam, chega para o funcionário, né? Será que o meu salário é correto, ele é justo, né, aspas, ele é correto, adequado, né? Porque o meu vizinho tem um trabalho igual, não sei qual é o desempenho dele, individual, né? E o salário dele é 30% maior. Aí isso entra exatamente qual é o perfil da empresa, né? Exatamente, se ele trabalha numa empresa Exato. que te exige menos Exato. e a mesma função, mas se ele exige menos numa e mais na outra, esse pode ser o diferencial. Sim. Materialmente, assim, um exemplo conhecido, publicado, da Volvo, em 2013, lá no Paraná, ali perto de Curitiba, pagou um PLR na faixa de R$15 mil para todos os funcionários, 13 ou 15 mil reais para todos, né? A indústria automotiva tem capacidade econômica para fazer isso, etc. Foi negociado, ok, né? Não tinha um indicador de desempenho, todos receberam esse valor. A indústria de autopeças não tem como fazer isso. Então, olha, o sindicato, ele aspas, negocia e arranca das montadoras uma condição, cria um acordo coletivo e volta para o segmento de autopeças tentando o mesmo benefício, o mesmo índice, o mesmo valor de PLR. Não funciona, porque a indústria de autopeças não tem a capacidade econômica de pagar 13 ou 15, 20, X mil reais para todos os funcionários, né? E o que dirá então de outros segmentos que não são, que logística, outros, alimentação, serviço de qualquer forma, né? Que não tem a mesma capacidade econômica porque não tem a mesma produtividade. E aí nós estamos falando de produtividade das indústrias, nós estamos falando de ticket médio de um caminhão que hoje deve custar aí, modelos de ponta, um cavalo mecânico, R$1 milhão. Entendi. Então a gente quer dizer que o profissional ele precisa enxergar o perfil dele, se o perfil dele é adequado para aquela empresa, às vezes, que ele está trabalhando, né? Porque às vezes ele pode ter uma bagagem muito grande, mas está numa empresa pequena, ou ele pode estar numa empresa pequena, sim, com uma bagagem também pequena e não está funcionando, né? É uma combinação de coisas, né? Vou imaginar exemplo da indústria automotiva, que é o perfil das pessoas que trabalham lá, com um grau de formação diferenciado,
idioma, competências complexas ou não, são diferenciados. Por isso eles produzem mais, por isso eles estão naquele segmento e eles têm um lugar nesse tipo de indústria, né? Então, quando eu comparo um cargo, né, o governo faz isso erroneamente quando compara o CBO. Né? Dentro do CBO você tem N cargos. Então, eu comparo um cargo e um valor salarial sem levar em conta a região, a indústria que essas pessoas trabalham, indústria não o segmento, né? A indústria, quando a gente fala indústria, é o segmento e o desempenho individual. E aí tem um outro problema seríssimo, né? As empresas não têm plano de cargos e salários, né? Os nossos estudos dão conta disso. Muitas perguntas que nós fazemos nos estudos, né? No último nós encerramos agora final de 2024, ESR 25. Nós estamos lançando agora a versão 25 do estudo salarial remunerar. Quando a gente olha para os dados estatísticos do mercado, você encontra entre 30% e 40% a grande maioria das práticas em remuneração e RH, práticas de RH. 30% a 40% das empresas praticam isso. Pequena, média e grande, não é só pequena ou média, não. Então, menos de 40% das empresas têm um plano de cargos e salários estabilizado, definido, não precisa negociar mais com o sindicato, porque a reforma trabalhista afastou essa necessidade, que era uma questão importante que as empresas não queriam entrar nessa discussão com o sindicato, ok, né? A CLT tem 60 anos, né? Nós estamos olhando a economia 20 anos para frente, então nós estamos falando de uma diferença de necessidade de legislação e prática de 80 anos. É um abismo, né? Pensando dessa forma. E as empresas precisam, então, à medida que elas vão estruturando o modelo de remuneração, de cargos e salários, que é o básico, né? Definir o que as pessoas devem entregar e com um grau de qualidade X ou Y, que vai definir lá na frente quem é júnior, pleno e sênior, que isso é uma grande dificuldade das áreas das empresas, né? O pessoal fala, assim, se ouve muito no mercado que a diferença de júnior, pleno e sênior é para diferenciar salário. Você concorda que é só para diferenciar salário ou também diferenciar a experiência do profissional? A experiência é um elemento nessa história de quem é o sênior, o pleno e o júnior. A experiência é uma delas. Talvez a mais pobre, o pilar mais pobre de definição seja o tempo. Porque a hierarquia das empresas, gente, elas vêm da hierarquia militar, né? Então, 2 anos, 3, 5, tenente, capitão, major, coronel, brigadeiro, aviador, etc. Então você tem o tempo ligado à competência, né? Há 20 anos atrás, ou mais até, surgiu a ideia de gestão de remuneração, inclusive por competência. O que é isso? Você olha para a atividade do cargo, você define uma competência humana que vai ser exigida, talvez comunicação, Célia, talvez, e uma competência técnica, matemática financeira, por exemplo, né? Ou lidar com Excel, ou lidar com a inteligência artificial, que é um outro mundo agora que está surgindo e nós estamos só no início, né? Então você vai combinando tudo isso e você olha para a pessoa, né? Porque você tem o cargo, que é um framework de demandas e necessidades. Então você tem o cargo definido, você tem as competências ali que estão ligadas àquela função, né? O cargo é um conjunto de funções. Você escolhe uma delas, aqui você precisa de competência de comunicação e precisa da competência técnica, matemática financeira. E aí vem a pessoinha que senta na cadeira para ser avaliada, né? Naquela competência, se ela tem ou não, se ela domina, se ela é um prático iniciante, se ela é multiplicador para ensinar os outros. E a somatória do grau de domínio, na minha opinião, e pela experiência dos nossos projetos pela Remunerar, define mais facilmente, de uma maneira técnica, objetiva e não subjetiva, quem é o sênior, pleno e quem é o júnior. E aí você deu um passo enorme para definir o dinheiro. Qual é o salário fixo, qual é o salário variável pelo modelo de remuneração, se você diferencia ou não os benefícios. Então você percebe que é uma equação, né? Ela vai se juntando por partes e isso é uma gestão profissionalizada na questão de remuneração, né? Até então, antes da reforma trabalhista, o que existia sobre remuneração, né? Você tem a questão da equiparação salarial, não pode ter diferença entre cargo e salário, né? E o clássico era assim, pessoas de mesmo cargo têm o mesmo salário, sem discutir desempenho. Essa era a grande questão. Então a senioridade foi uma forma de salvar essa conversa e dizer talvez que o Edson
ele é sênior porque ele tem 12 anos de experiência naquela atividade, o Marcelo tem só 4. Supostamente ele entrega mais, ele é o sênior, ele é o sênior, porque ele tem 12 anos naquela área, né? Então você percebe, essa questão da subjetividade no nosso mundo de RH, cada vez que você deixa ela para trás com indicadores de performance, né? Com o indicador que sai da própria descrição de cargo, e aí tem uma outra armadilha, né? Você criar indicador para todo lado, e tem um problema de gestão, mesmo podendo automatizar isso. E tem a questão da comunicação ainda, né? Cada vez que você olha para um cargo e define os 3 melhores indicadores ali, você passou a fazer uma gestão profissional do desempenho daquelas pessoas. Isso é chave para dizer para aquelas pessoas que o que ela faz ali de esforço adicional tem valor naquela empresa, naquele cargo, naquele departamento. Quem não faz, perdeu a chance de vender o peixe e dizer para aquela pessoa assim: você pode atravessar a esquina, pensar num salário de 500 mil reais a mais, mas a outra empresa não tem esse modelo de remuneração atrelado à competência que te valoriza mais do que lá. Às vezes ele vai ficar congelado naquele valor que ele foi contratado, né? Talvez. Porque não tem uma avaliação. Porque a empresa não tem uma metodologia para cuidar da carreira das pessoas e da senioridade como deveria, que é uma oportunidade para qualquer tipo de empresa. Nós estamos falando de empresa de 10 pessoas, nós falamos da metodologia para 50, eu tenho clientes que têm 7 mil, 8 mil funcionários. Né? A metodologia é a mesma. Voltando aí na questão do júnior, pleno e sênior, né? Também tem uma questão que também acho que muitos funcionários também acabam não entendendo, é uma queixa assim, recorrente. Mas eu também posso ser... Eu tenho a mesma capacidade, tenho as mesmas competências, sei tanto quanto o Entrego sênior. do mesmo jeito. Só que tem uma questão que a empresa também não pode ter todos como sênior. Que ótimo isso. E aí, para você explicar isso para o funcionário, olha, ainda não chegou a tua hora, sei lá, alguma coisa acontecer no meio do caminho, eu só posso ter um sênior. Chegamos num ponto da conversa que nós vamos ter que incluir a liderança e o perfil da liderança nessa questão da remuneração, né? Todos nós, gente, não é segredo isso nenhum, né? Você faz um curso, você tem X anos, tem uma experiência e você se torna elegível a um cargo mais sênior. Você não vai ser promovido, porque a empresa tem um orçamento, aquele orçamento precisa ter uma previsão de distribuição de senioridade, porque se numa área X da empresa eu tenho 10 vagas e os 10 são sêniors, esses 10 custam, em média, muito mais caro do que o mercado paga, né? Então, essa é uma conversa da indústria, né? Comecei minha carreira na Zebra Boveri, não aqui em Guarulhos, né? Mas lá em Osasco. E a grande discussão era essa, né? Como é que você distribuía o custo da mão de obra entre o júnior, pleno e sênior, porque aquilo definia a taxa-hora da fábrica. A taxa-hora da fábrica da mão de obra definia o custo de mão de obra nos projetos e o preço final dos produtos, que ia para uma concorrência e você perdia. Porque o custo da mão de obra, o custo do material estava superestimado. Então, se eu tenho todo mundo seniorizado muito rápido, eu estrago o custo a taxa-hora da fábrica, que é uma coisa muito sensível em qualquer indústria, e aí eu não tenho como voltar, né? Promover as pessoas para sênior, não posso voltar ao salário. Onde é que eu conserto isso, gente? Remuneração variável. Né? O melhor dos mundos seria o seguinte: todos com o mesmo salário, igualzinho, independente de júnior, pleno e sênior. E aí o modelo de remuneração variável que vem somando essa estratégia é uma arquitetura que acomode ganhos diferentes entre o júnior, o pleno e o sênior, porque o sênior vende mais, entrega mais, entra em assuntos mais elaborados e, quando precisa, ele protege o custo, ele protege a negociação a favor da empresa. Tem valor isso. Mas aí também, quando você fala dessa variável, a gente não pode trabalhar com muita individualidade também, porque você pode criar uma concorrência interna e isso pode prejudicar uma linha de produção. A gente precisa focar também que eles têm que ser participativos. Sim. O grande segredo da remuneração variável, gente, entre alguns, é fazer um bom balanço entre o que é potencial de ganho variável individualizado
e coletivo. Coletivo pode ser o seu departamento, o coletivo pode ser uma fração do que a empresa inteira teve como sucesso, porque de uma maneira muito objetiva, você entrega o seu trabalho individualmente, mas o sucesso da empresa ele é coletivo. É o resultado como um todo. Sempre. A fábrica entrega a produção no horário, na qualidade, etc., porque a manutenção deixou o maquinário em ordem para tudo funcionar. E é verdade, porque entrou o PCP junto da fábrica e programou aquilo de uma maneira que desse para fazer a manutenção e ainda assim produzir na velocidade e na qualidade correta. É isso. Então essa combinação, Edson, entre o que é individual e o que é coletivo é um dos nossos itens de pilares de sucesso nos modelos de remuneração variável que eu adoro fazer, porque na minha opinião a remuneração variável, diferente da remuneração fixa, ela muda a cultura da empresa, né? Tenho clientes que têm esse exemplo de abordagens diferentes do lado do funcionário sobre o que é resultado a partir da regra nova de remuneração variável, porque criou uma nova forma de valorizar as pessoas a partir do que elas entregam, né? Que sai econômico, financeiro ou qualitativo, para que elas se sintam mais engajadas com valor naquilo que elas fazem. É mágica isso? Não. É uma arquitetura junto com a comunicação, junto com a liderança envolvida para fazer aquilo funcionar, porque nós do RH, e eu me incluo, né, tantos anos nisso, né, com orgulho, aliás, sempre, né, mas já me falaram assim, mas você é economista trabalhando em RH? Que orgulho de trabalhar nessa área. Graças a Zé Abramoveri que me deu essa oportunidade, sou muito feliz por isso, aliás. Então, com um trabalho sério de liderança e comunicação que faz toda a diferença nas empresas e que precisa melhorar muito, né? Todos os clientes eu vejo esse problema, né? A mensagem entre o primeiro nível de diretoria até o chão de fábrica não chega, ou quando chega, chega distorcida, ou picotada, ou turva, ou não chega, né? Por quê? Então tem um trabalho conjunto da liderança com o RH. Às vezes a liderança ela não tem o suporte do RH para trabalhar melhor. Não vamos jogar a culpa de um lado só, né? O RH às vezes não ajuda, só fala não, né? Eu falei não a vida toda em RH, e aí o líder, o diretor daquela área sobe até o presidente, aprova e traz a promoção aprovada com os critérios que ele definiu. Mas você não acha que esse caminho de subir e pegar essa aprovação sem passar pelo RH, ele não está prejudicando? Porque se tem uma avaliação de desempenho, se tem toda uma metodologia aplicada dentro do RH, sim, se alguém faz isso por fora, pode correr o risco de a gente estar quebrando o que o RH montou, né? Mas isso acontece, Edson, onde você não tem essa metodologia toda de discussão estabilizada sobre o que é desempenho. Não tem. Então a pessoa, o líder de uma área, ele não tem instrumento, porque o RH não criou isso de uma maneira profissionalizada, para provar que aquela pessoa merece um salário X% maior. Ele não conseguiu argumentar. Ele não teve os instrumentos para chegar no chefe, no presidente, e falar, chefe, essa pessoa tinha um desempenho o ano passado desta forma, evoluiu para isto, o instrumento que o RH nos oferece como metodologia provou, né? Ainda que o chefe possa falar assim, não temos orçamento para esse ano, espera virar o ano, coloca no orçamento do ano que vem e a pessoa vai ser sênior com o salário que o RH definiu na tabela salarial, né? Então você tem um encadeamento das coisas. Quando falta um encadeamento, você quebra um elo de confiança, né? E que num caso ou outro, dependendo do que acontece, a gente vai afetar o quê? A confiança do funcionário que recebe uma informação também, o RH não aprovou sua promoção. Né? Aí é o RH. Nunca aconteceu isso, né, gente? A sua promoção não foi aprovada no RH. Na verdade, eu não está no budget, não está previsto no orçamento do budget, né? Exato. Tinha uma empresa que trabalhava, era o budget, que ele vem do francês, né? O budget é budget. É uma forma elegante de falar, né? Não tínhamos um budget. Não tinha orçamento, não foi previsto. E aí você tem um caso, muitas vezes, que é crítico, porque pode ser que a pessoa tenha recebido uma oferta de mercado, né? E aí no orçamento precisa ter alguma folga para alguma emergência, sempre assim, né? Eu estudei aviação, você decola com um avião, qualquer que seja, um monomotor, um 747,
com no mínimo 45 minutos de querosene para alternar se o seu aeroporto de destino estiver fechado, né? O que é fechado? É por uma questão de meteorologia, principalmente. Mas o avião da frente seu pode varar a pista e fechar a pista 10 minutos antes do seu pouso. E você faz o quê? 45 minutos de querosene. Você alterna, já está desenhado. Você só seleciona ali, o avião assume outra rota e você vai embora. Então, o orçamento das empresas precisam, de alguma forma, acomodar essa flexibilidade para que, num momento desse, você não vá perder uma pessoa super chave numa área importante, que muitas vezes está trabalhando há, não sei, 5, 10 anos na sua empresa, contribuindo com um grau de confiança enorme no que faz, e você não conseguiu acomodar porque você não tinha um instrumento de avaliação de desempenho nessa hora. Né? Isso nasce onde, gente? Nasce lá nos papéis, nos papiros de cargos e salários, né? Onde sai a descrição por competência, onde sai a avaliação, onde você define o que é esperado para que a pessoa seja de fato um sênior, qual é o momento da promoção e consta no orçamento. Parece muito uma empresa de engenharia, né? Eu vi isso acontecer muitas vezes que trabalhei em engenharia, né? Mas é a Bramboveri, eu fui diretor de RH da Bombardier no Brasil, uma empresa de engenharia, né? Você tem muitos engenheiros trabalhando, os números eles têm um valor assim importante, né? Você não, eu brinco muito com meus amigos de RH todos, né? Você não entra numa reunião de diretoria sem 3 gráficos na mão. São números ali, né? Você pode falar de engajamento, você pode falar de clima interno. Tudo é lindo, você né? Mas pode, você tem que transformar isso você em pode, números. mas leve em número, porque a argumentação é diferente, né? Você fundamenta, né? Aí vem uma outra questão, assim, nem sempre as empresas têm dados de mercado, de pesquisa ou não, entre grupos, né, para poder falar, chefe, o nosso modelo aqui de remuneração variável, ele está desatualizado, ele precisa ser modificado. O nosso benefício X precisa de um ajuste aqui, porque o mercado já faz isso há 2 anos, nós estamos parados nesse ponto. A nossa flexibilidade horária não ajuda, então você vai ajustando isso, né, conforme o mercado mostra o que é importante como oportunidade de competir no mesmo grau de valor para as pessoas, né? Você sabe a sensação que eu tenho, Marcelo, é que para cada empresa existe um formato diferente de remuneração. E existe, às vezes, uma deficiência dentro de cada empresa de apresentar como que essa remuneração é composta. Eu falo isso porque algumas empresas têm plano de previdência, que é um dinheiro do profissional já que ele vai ganhar isso ao longo do tempo, enquanto que outras empresas não têm. Eu já vivenciei isso, que para algumas pessoas, alguns benefícios não tinham o mesmo valor que aquele. Então, se tinha uma empresa que concede bolsa de estudo, se eu entro formado, esse benefício já não tem o valor. Né? E foi até interessante uma vez que eu ouvi um colega falar que ele, participando de um processo seletivo, ele perguntou se tinha bolsa de estudo na empresa. Aí o rapaz falou para ele, né, o do processo seletivo, falou para ele assim, olha, você reparou que o seu salário é bem maior da onde você trabalha, né? Ele falou, então, porque eu quero contratar já o profissional pronto. Eu não quero formar. Então é por isso que o meu salário ele é diferenciado. Então essa é a pergunta que eu queria fazer para ti, assim, que eu entendo que é a sua especialidade dentro dessa parte de remuneração. É como que a empresa, qual que é a sugestão sua para colocar um pacote de remuneração que deixe essa empresa bastante atraente? Como que ela consegue? Ela monta mais variável, ela põe um salário fixo ou ela consegue fazer um pacote com benefícios? O que você sugere dentro de uma pesquisa de mercado? Porque a empresa fica com dificuldade de contratar mais. E qual que você entende dentro do teu desenho a melhor forma de remunerar o funcionário? Olha, basicamente, gente, o composto de remuneração precisa ter todos os elementos. Remuneração fixa, remuneração variável, benefícios, todos, né? Mas ela é focada? Aí depende. No passado, quando eu falo passado, são 30 anos atrás, 25 anos, você poderia pensar que, como eu tinha uma oferta de gente interessada no emprego CLT maior que você tem hoje,
né? E os dados mostram isso, né? Nós temos 16 milhões de pessoas inscritas no MEI, que são 16 milhões de pessoas que trabalham por conta, com rendimento maior, com formação maior que CLT e com flexibilidade total de horário, vida pessoal, etc. Produtividade pessoal, eu chamo isso, né? É cuidar de filho, academia, coisa de casa, cuidar da sua saúde mental, física, etc. E não estão no mercado CLT. 16 milhões de pessoas. Isso cresce a 4% ao ano. Você fala em pessoa jurídica também? São todos MEIs são todas pessoas jurídicas, né? Não, desculpa, mas prestando serviço para empresas? Prestando De serviço. forma, ao invés de ser CLT como PJ? Sim. Todo tipo de trabalho. Manual, não manual, intelectual, etc. Né? Isso vem da economia, acelerou a partir de 2020. Se você pega o registro do MEI, ele cresceu 44% de 2020 até dezembro de 2024. 44%. São 16 milhões de pessoas que trabalham por conta e não estão no formato CLT e duvido muito que um dia voltem. Então a oferta de gente para trabalhar no mercado também por conta disso vai sendo afetada, né? Tenho clientes em Santa Catarina com uma fábrica enorme, 5 máquinas novas, sem operador, paradas, porque não tem gente para funcionar. Tem matéria-prima, tem energia e não tem gente. Santa Catarina. Então é um pouco do que a gente está vivendo assim dessas diferenças, né? E aí vem o contexto econômico, Edson. Como é que eu defino um bom pacote de remuneração a partir desses elementos que são macroeconômicos que eu não controlo? Não controlo, nunca vou controlar, né? Então se você tem uma oferta de mão de obra muito boa no mercado, você fala, bom, eu pago um salário fixo um pouquinho menor, que a média, a mediana, e aí faço um bom reforço no variável, porque eu quero que todo mundo aqui fale de resultado, né? E aí coloco alguns benefícios que precisa ter um pouco de sensibilidade para entender o quê, né? Se eu tenho um pessoal mais jovem trabalhando, eu não vou oferecer, até posso oferecer, mas não vou oferecer o Pension Plan, a Previdência Privada, porque a aderência vai ser muito baixa. O pessoal mais jovem talvez pense em o quê? Em uma segunda formação, talvez, e aí você reforça a questão da educação, que para mim é maravilhoso. Sempre adorei empresa que me pagasse curso, ajudasse na faculdade. Faculdade eu não tive, né? Mas naquela época não tinha essa opção. Eu mesmo paguei. Mas adorava essa opção do chefe levantar assim, olha, temos um curso aqui, quem está interessado em fazer? Eu era o primeiro a levantar a mão. Mas o curso era de medicina do trabalho. Depois, quando eu fui promovido a primeiro cargo executivo de RH, eu sabia bastante coisa sobre medicina do trabalho. Você já se preparou para Então essa é a diferença. Você está preparado, né? Que valor que aquilo tem, isso é uma outra discussão. Eu posso me preparar a vida toda, não sentar na cadeira um dia, é um risco, né? Porque a cadeira de presidente da República é uma só. A cadeira de presidente da empresa que você trabalhou, que eu trabalhei, era uma só. A cadeira de chefe de recursos humanos é uma só. Então é uma corrida. Sim. Né? Qualquer que seja. E aí geralmente vence quem está preparado. Vence quem se preparou quem mais. Se preparou, quem se antecipou. É o darwinismo puro. É o darwinismo puro. Quem se ajustou, quem se flexibilizou, quem entendeu o cenário e deu nem o mais rápido nem o mais forte. Está escrito. É só ler. Né? Abre no YouTube ali. Quem é que sobrevive não é nem o mais rápido nem o mais forte. É quem se adaptou. Isso é maravilhoso. Sim, é perfeito. A sensibilidade de você olhar para a situação e se adaptar é o livre-arbítrio. É você que escolhe. E cada escolha é uma renúncia. Então a empresa fixa um valor salarial que antes poderia ser menor no base e que hoje já não pode mais porque eu preciso atrair gente, né, com formação mais pronta, pensando que essas pessoas entregam mais rápido. E eu não preciso ficar ensinando, né, oferecendo cursos e tudo mais. Complemento com variável, que precisa pensar na combinação entre o que é fixo, o que é individualizado, desempenho próprio, e desempenho coletivo, que a empresa ganha mercado, valor, quando todos fazem o seu trabalho, isso é importante, e aí os benefícios. E o benefício tem essa questão de você identificar o que é importante ali naquele pedaço da história, né? Só um parênteses sobre benefícios, que parece subjetivo, mas não é. O home office hoje como opção de trabalho, à distância, ele tem a característica total de um benefício. Sim. Né? As pessoas, a pandemia é tudo muito recente, né, gente? Então a gente escuta, olha, vê os números, olha para a economia, vê o que está acontecendo. Então a pandemia
fechou vagas, obrigou as pessoas a não trabalhar fora do escritório. Na minha opinião, uma nova economia surgiu, a economia digitalizada, né? As empresas analógicas ficaram para trás, ou estão trabalhando para se adaptar. Essas são as gigs que eles chamam? Talvez, Economia gig? Talvez. Não sei o conceito de tudo, Célia, né? Mas criou uma economia nova, né? Na economia nova, essas empresas adaptadas, elas vão crescer. E as outras vão desaparecer? Não necessariamente, porque eu tenho a economia analógica da indústria. Eu não tiro um funcionário da frente da máquina e vai trabalhar na sua casa, no escritório, na sua casa. Esquece. Não existe. Vai montar o carro lá na sua casa. Não existe como você fracionar uma fábrica, né? Põe uma linha, um pedaço da linha em um lugar e assim por diante. Né? Então essas relações do trabalho, no Brasil principalmente, né, por conta da CLT que não foi atualizada durante tanto tempo, né, por interesses escusos de sindicato, etc. Isso não quer dizer que eles também estavam errados, né? Mas a modernização frente ao que a economia pede é importante para você competir no mercado internacional. Nós tivemos uma empresa recente anunciada aí de Santa Catarina que preferiu montar uma fábrica de meias, não vamos citar nomes, mas no Uruguai. E não em Santa Catarina, não no Brasil, não em Minas Gerais, não no Rio de Janeiro, né? Para vender meias no Brasil de volta. Então, isso é competitividade da economia. Eu não concordo com isso, porque a CLT precisa ser mantida, porque garante muitas coisas, ok, né? E essa possibilidade de você instalar fábricas fora do país para poder vender, a gente enxerga a mesma coisa dentro do nosso país, né? Que alguns estados incentivam mais do que os outros para vender e para se deslocar até de uma forma mais rápida dentro do próprio país, né? Tem outras características também, né? Você tem a proximidade do mercado consumidor. Você tem uma malha de transporte favorável para a escoar sua produção. Nem sempre tudo é combinado, né? Eu vou montar uma fábrica de celulose e que eu preciso de um vento mínimo anual de dispersão X, eu preciso montar no sul da Bahia ou no Espírito Santo, como é uma empresa que eu trabalhei. Por que aquela empresa existe lá? Porque você precisa de uma floresta gigantesca para rodar a cada 8 anos e cortar aquele eucalipto, porque o eucalipto australiano cresce em 7 anos no Brasil, ao contrário na Europa que são 21. Olha, 7 anos? 7 anos. Ele chega na idade adulta, corta 3 vezes e aí arranca e planta de novo. 7 anos. E na Europa 20 então, anos? Na Europa você tem 21 anos por conta do clima. De um único clima. Então você tem 21 anos, um ciclo, e no Brasil nós temos 3. Olha a competitividade disso. Caraca. Né? Que oportunidade, né? Então essa floresta é gigantesca no sul da Bahia, no norte do Espírito Santo, sul da Bahia, alimenta 2 fábricas de celulose gigantescas no sul da Bahia, uma delas do Grupo Suzano, onde eu trabalhei, por uma questão regional ali de vento, de espaço, etc. Né? O que atrai as empresas Une útil também, ao agradável, né? o que atrai as empresas, mão de obra também, né? Esta empresa lá formou, eu escutei isso quando eu era RH, lá no cargo de salários, formou muita gente para trabalhar naquela fábrica, porque era uma área agrícola, você não tinha mão de obra e existia um compromisso junto das cidades de admitir pelo menos X%, não lembro quanto era, mas era alguma coisa como 30%, 40% da mão de obra nessa fábrica de pessoas locais. E aí você olha para as pessoas locais e fala... Não vai acontecer. Não sei onde eles estão, porque operar uma fábrica de celulose de 2 bilhões de dólares, né? Há 25 anos atrás, com uma tecnologia X, hoje deve ser bem mais moderno essa parte de controles. Eu preciso formar essas pessoas, né? Não existia uma pista pavimentada para descer um avião, né? Nós pousávamos no norte do Espírito Santo, aliás em Vitória, 400 quilômetros de estrada para chegar no sul da Bahia. Era assim que funcionava. Então, você tem uma combinação de coisas, né? As legislações dos países, que encarecem ou não a mão de obra, elas são outro elemento de decisão de investimento. E nesse seu trabalho da consultoria na parte de remuneração, você tem algum case que você enxergou, que você aplicou na empresa e que deu um puta resultado, assim? Sim.
como a gente já comentou, uma das grandes dificuldades é a questão da transparência da evolução de carreira, né? O quanto essas pessoas percebem que elas podem chegar num determinado tempo a ser um nível sênior ou um grau de liderança. Então, essa é uma questão importante. Infelizmente, eu coloco bem assim em letras maiúsculas, né? Muito do que a gente faz em RH, em remuneração, demora a surtir um efeito bom, mas vai aparecer, né? Alguns projetos são diferentes, né? Eu tinha clientes de todo porte, todo tipo, tem muitos distribuidores, né? Remuneração variável tem muito a ver com distribuição de automóvel, distribuição de eletrônicos, software, hardware. Tenho muitos clientes, graças a Deus. E valorizo o trabalho que a gente faz porque ajuda as empresas a decidirem estratégias e caminhar nesse mundo em constante mudança, né? De adaptação, lembrando do Darwin. Lembro do Darwin. E um cliente nosso falou assim, olha, nossa empresa aqui, distribuidora precisamos renovar o modelo de remuneração variável. Uma empresa de 400 funcionários, metade deles eram vendedores, né? E metade com remuneração variável. E todo mundo na empresa falava de faturamento. Aí fizemos um modelo, uma arquitetura, indicadores novos, uma discussão enorme sobre o que era valor, como é que aquilo poderia funcionar para premiar também as pessoas pelo desempenho. E na última conversa que eu tive com o RH e com um sócio lá importante, o presidente, ele falou, olha, depois do modelo de remuneração que a Remunerar montou, e nós construímos junto, porque é sempre uma construção junto, né, coletiva com o cliente, não tem como entender o negócio, mergulhar naquilo. Hoje todo mundo fala de margem na nossa empresa, né? Isso mudou, Célia, da água para o vinho, as discussões sobre o que a empresa entrega para o acionista, e toma a decisão de continuar a empresa, e não fechar o ano que vem. Isso é muito legal, né? Quando a empresa consegue transpor capturar isso, essa né? vantagem. E você traz consigo o funcionário buscando o resultado junto, né? Acho que principalmente... Falando de resultado, Eu acho que principalmente quando você consegue fazer as metas ficarem claras para os empregados, que qualquer outra atitude em uma outra área, qualquer risco que tenha em algum outro item, esse vai ser impactado. Então ele não passa mais a ver só o que ele faz, ele também enxerga o que os outros estão fazendo. E o impacto do que ele faz no outro, em toda a cadeia, né? Sim, então indicadores, as metas, isso daí eu acho que é super importante ficar bem claro para eles, né? Mostrarem que as metas estão sendo formatadas como um todo, não como para si só. Sim. Eu já fiz mais de 100 projetos nessa área. Eu realmente adoro, também por conta disso, né? Porque você pode falar de mudança de cultura, né? E você percebe rapidamente aqueles que estão interessados em avançar junto com a empresa e aqueles que vão ficar para trás. É assim. Eu vou fazer um comentário, Marcelo, de um caso que eu presenciei, que um diretor, ele fez uma meta bem agressiva, uma coisa que ficou bem fora do que a gente imaginava. E fomos questionar ele, né? Por que ele fez uma meta dessa? Aí ele falou assim, olha, eu tenho os meus gerentes e eu estou sentindo que eu peço para ele atingir 20%, ele atinge 20%. Os outros dançam, se debatem. Aí passam uns 2 meses, ele aumenta para 25%, ele vai lá e bate. Então ele falou, Edson, esse prêmio que eu estou dando, eu sei que eu vou remunerar. Mas eu quero saber se ele está só atingindo meta ou ele está expandindo o negócio. E foi o que ele fez. Ele conseguiu fazer o cara aumentar 60%. E o que ele fez com isso? Ele mostrou que o cara só estava atingindo o que a empresa pedia. Não o que ele queria. O que ele podia. O que ele podia, o que ele tinha. Ele falou, então isso me mostrou que ele está brincando com o número comigo. Então foi uma estratégia que ele fez para saber se as metas estavam sendo cumpridas no seu número ou se ela poderia ser mais ainda. O que me parece que tem por trás dessa história é o seguinte, Edson. Muitos modelos de remuneração, eles premiam as pessoas a partir do 100%. Ok, não tem certo e errado. Mas se
a área, a pessoa entregou um resultado a partir de 90%, ele poderia ser passível de premiação? Sim, né? E que acontece muito. A gente Que desenha, bate na trave, né, que a gente fala. A gente desenha muito isso, exatamente. E outros modelos que eles falam, o pessoal do comercial fala o céu é o limite, né? E outros modelos que esquecem desse valor das áreas, das pessoas entregarem além do 100%. Então esse diretor ele estava sempre testando onde é que estava o limite do mercado, porque muito provavelmente ele conhecia bem o produto estava posicionado de qualidade e preço, ele podia entregar, porque a fábrica tinha estoque, e ele precisava de alguém para vender. E esse vendedor, ele fazia o roteiro certinho, né? Ele só era uma peça nesse xadrez de vendas, né? Que possivelmente seja um mercado e que aquela marca da empresa já fosse consolidada e só faltava alguém ir lá e vender. Mas ok, esse é o jogo, né? Esse é o jogo. A grande dificuldade é isso, né? É você aproximar as pessoas, o indicador das pessoas, né? Nesses mais de 100 projetos, a gente brinca muito, né? Muitas vezes eu brinco com nossos clientes, olha, eu vou construir um modelo de remuneração variável que nós conseguimos explicar para as pessoas, do diretor ao chão de fábrica, em 15 minutos. Vira um desafio para nós, para mim, para eu mesmo, né? E que me desafia, porque normalmente o primeiro modelo tem uma armadilha muito grande nesse trabalho, que é traduzir no modelo que você apresenta como primeiro, que seja o melhor, incorporando a complexidade da operação do cliente, Célia. É uma armadilha, né? Tinha um presidente de uma empresa super importante aí, cliente nosso, ele falou, Marcelo, fazer difícil é fácil. Você cria um modelo que só você entende. Caiu a ficha assim, né? Por uma sorte do destino, né, e experiência, eu tinha o modelo número 2 na página seguinte. Conseguiu e fiz aquele bom trabalho mostrar para ele dentro do escopo, né? Então, capturando esse seu comentário e preocupação, eu tenho o modelo 2 aqui, que ele é um pouco mais justo, mais certinho, e dá para explicar em 15 minutos. Puxa, que ótimo isso. Pronto. Então, aproximar as pessoas, né? Então, esse é um primeiro segredo. O funcionário mais simples da fábrica, ele consegue explicar a regra de PLR para o outro colega do lado? Essa era uma brincadeira que nós inventamos, não sei, na Bombardier, alguma coisa assim, porque era importante. Mas também é bem complexo, né, quando você fala de... Depende do modelo. Então, depende do Depende modelo. do que você está criando. Se você cria um modelo hiper complexo, o nível gerencial vai entender rapidamente e o restante não. E vai gastar muito tempo na comunicação para explicar aquilo para o restante. Seriam caixinhas que você está falando. O impacto disso no clima é terrível, É porque horrível, não é é transparente. Exatamente. Né? Exato. Criaram Exato. um programa aí que não é claro, não aí é transparente. surge O pessimista vai deitar e rolar, né? Ele vai falar, não vai mudar. Surge o sindicato e fala, gente, esse modelo é complicado demais, não dá para confiar. Não dá, Pronto, você caiu na armadilha que você deve evitar todos os dias. Né? Ainda que as empresas sejam complexas, ainda que seja difícil você aproximar, por exemplo, o indicador de desempenho de um cargo mais operacional, né? Ainda que seja difícil você, não impossível, hein, gente, mas você olhar para uma área administrativa e escolher bons indicadores de entrega, né? Porque você tem a descrição de cargo, você tem uma série de competências ali que precisam ser testadas e dali sai essa qualidade do indicador e aproximado das pessoas. Você vê, mas mesmo em fábrica, né, Marcelo, porque é explicar o simples, né? É ir para coisa simples, não complica o que é fácil. A fábrica é o lugar mais fácil de você você explicar. É o lugar as mais coisas. fácil você explicar. É isso. Uma das experiências que nós tivemos é justamente de criar para a fábrica, para chão de fábrica, uma matriz de habilidades e competências. Então você põe lá quais são as habilidades que a pessoa precisa, e você vai medir a competência que ela tem naquela habilidade. Sim. Pronto, você explicou para ele por que ele é júnior, por que o colega é pleno, por que o outro é sênior, porque a complexidade de cada processo dentro daquela linha de produção. Sim. Então você sabe que tem algo que você precisa fazer algo mecanicamente, tem outro que você já tem uma tecnologia ali por trás que você precisa acompanhar com mais fim, né? Você tem que ter o feeling de saber se aumenta, se abaixa,
se altera a velocidade de uma produção? E na fábrica, o mais interessante, porque são postos de trabalho. Então, em que posto essa pessoa pode ser um sênior, ou um pleno, ou um júnior? E o que vai diferenciar ele dentro dessa posição? Esse ponto, Célia, até que o tempo ajuda, porque o grau de exposição que ele tem durante muito tempo o torna melhor naquele trabalho, né? Mas você tem trabalhos, por exemplo, gente, que é clássico isso, né? Pessoas que lidam bem com a questão do tempo, né? São mais lentas, e não é um demérito ser lento. Alguns trabalhos precisam ser bem feitos, né? Alguns são mais rápidos, toleram um trabalho e não toleram outro, né? Eu já falei da aviação. É o perfil, né? Não tem perfil certo ou errado. Né? Já falei da aviação. Você não pode ser um mecânico de avião, de motor de avião, muito criativo. Você precisa seguir o book. Você pilota o avião pela disciplina. Por isso que não tem acidente. A aviação é disciplina, é doutrina. A aviação é isso. Não pode sair daquele negócio. Não inventa. As regras, né? não inventa. Não. As matérias mais difíceis de aviação são meteorologia, que não tem a ver com aviação, e regulamentos. Então não pode ser um mecânico de avião criativo demais para inverter a cor dos fios. Não pode. Esse ano eu quero mudar as cores. Não existe. É só um exemplo didático, gente. Claro. Então, mas eu não posso ter pessoas criativas em determinados trabalhos? Pode. Mas aí você fala de avaliação, né? Que aí o líder também tem que estar trabalhando nessa visão de ver qual que é o melhor, qual que está se dedicando mais. Entrando agora nessa pós-pandemia, onde o home office ficou muito forte, como que eu consigo fazer um gestor avaliar os seus liderados em home office? Como é que eu vou analisar esse esforço que ele está? Porque às vezes ele pode estar fazendo uma jornada muito longa dentro de casa e eu não estou sentindo isso. Sim. Existem dois tipos de trabalho. Aqueles que são rapidamente percebidos como entrega e os não, né? Na minha opinião, gente, independente da qualificação da liderança, faltam métricas. Métricas. E se o gerente não sabe se aquele programa, aquela atividade dá para fazer no funcionário X, em um dia, ou 3 ou 5, existe um problema aí. Ele não é um gerente, ele está no cargo, ele está na cadeira, mas ele não é um... Né? Nós temos essa dificuldade em RH. Não é um gestor, né? Nós temos essa dificuldade em RH. É porque hoje você fica à distância, eu acho que isso é um desafio. Um complemento de dificuldade. Né? Aí faz sentido o quê? Né? Pensando assim, como eu brinco, pensando na nuvem. Conhecer o trabalho, a dificuldade de se entregar aquele trabalho, embora você tenha imprevistos de todo tipo, né? Conhecer o funcionário, a funcionária, a pessoa e do que ela é capaz, a partir da experiência dela, a partir do que ela demonstrou que já poderia entregar. E aí fica um pouco mais fácil você lidar com essa questão, né? Ainda que seja à distância, né? Esse é um grande problema para recursos humanos, trabalhar à distância, né? Como é que você forma um estagiário novo, um trainee, à distância? Né? Como é que você forma? Meu filho é estagiário numa empresa importante, uma empresa grande de consultoria, aluno de engenharia, 4º ano da Poli, e ele trabalha à distância. Então eu falo, como você aprende? A gente interage, etc. Né? Esses dias eu falei para ele, ele me falou que ia acontecer um happy hour. Né? Eu falei, não perca essa oportunidade. Você vai ser observado, você vai conversa com todas as pessoas que eles precisam te conhecer. Não, pai, tá suave. Mas olha, né, na minha opinião, essa oportunidade do happy hour, encontrar com as pessoas, é tudo. Para nós de RH, como é que você sente a temperatura, que não é a temperatura do forno da fábrica? Como é que você sente a temperatura da fábrica sem andar dentro da fábrica, olhar para as pessoas, simplesmente olhando para as pessoas? Né? Como é que você respira aquilo? Não sei. Eu acho que é uma fronteira que nós, me incluo em RH, não ainda respondemos. Estamos tentando, porque a pandemia aconteceu agora, ontem, né? E os efeitos dela, gente,
Um deles é o consumo de remédios, né, não histamínicos, não, os remédios, enfim. Né? Outro efeito é a própria lei de saúde mental, que é bem-vinda. Toda lei de saúde é bem-vinda, claro que é. Mas transferiu para as empresas uma coisa que é das empresas, não é, né? Com uma dificuldade enorme de diagnóstico, né? Um exame bioquímico te diz em 10 minutos se você tem o colesterol baixo ou alto, mas para diagnosticar saúde mental é outra história. Não existe a bioquímica para isso, ponto. Né? Minha esposa trabalha na saúde, conhece tudo isso. É o mundo que nós vivemos hoje. Né? Dá para fugir do mundo? Não dá. Para você evoluir, precisa entender o mundo e, lembrando Darwin, se adapta. Se adapta. corre e se adapta. Né? A corrida faz parte. Eu não sei, a impressão que eu tenho é que a gente trabalhando em home office, a gente não consegue separar o que é a vida profissional com o que é a vida pessoal. Sim. Eu enxergo que você dentro da empresa, você vai para a sua sala, você vai para o seu quarto, você vai para o seu espaço que você reservou para poder trabalhar. Mas a tua casa está ali naquela porta, né? Você abriu, você já tem a tua vida pessoal ali dentro. Então, eu não sei se essa saúde mental também está sendo afetada porque está havendo essa mistura. Você passa a não sair de um ponto e ir para outro. Nem a gente até falou no podcast anterior aí, um outro, que a gente tem essa de fechar a porta, sai de casa, chega na empresa e... Sou outra pessoa, Sou né? outra. Não existe. Não, a gente tem tudo misturado. Claro. Mas a gente, quando está num local, a gente deve focar aquele que a gente está. Ou seja, se eu estou em casa, eu vou focar o que é a minha casa. Porque eu estou no trabalho, eu tenho que focar o que está no meu trabalho. Agora, quando você está no trabalho dentro da sua casa... Mistura. E a cabeça fica pior, onde né? pira, né? Talvez para nós que somos do século passado, eu te confesso que... talvez, Edson, seja mais difícil entender esse racional. Né? Nós habituados a quê? Acorda cedo de verdade, pega um trânsito danado, gasta um dinheirão de carro, roupa, combustível, estacionamento e chega no trabalho, no escritório às 8 da manhã, 8h30. Reclamando que foi levado uma fechada, que riscaram o teu carro. Encontra o primeiro no café para falar da novela, do café, do futebol, né? Do filho que está doente, etc. Né? Das questões pessoais, está feliz, está triste, trabalha, briga, dá risada, escreve e-mails, enfrenta o chefe, ajuda, contribui. No final das 6 da tarde você está exausta e vai embora para enfrentar o trânsito de novo, né? Aquilo tudo parece um cenário de um filme, né? E é hiper confortável abrir o computador 8 da manhã, 7h30, né? E começar a trabalhar. Na tua casa. Gente, Então, é maravilhoso. Cada escolha uma renúncia. E eu acho né? que essa geração que está chegando já tem essa formatação, né? Essa geração pandemia. Por isso que eu me aposentei. O que não dá é fazer uma reunião com a câmera fechada, o cabelo do jeito que acordou. Eu não faço. A pessoa também tem que entender que a produtividade dela vai ser outra né? também, né? Não, mas eu acho que ela tem que se transformar ali, ela não pode usar o Eu cabelo. penso que essa questão da pandemia, ela ia acontecer mais cedo ou mais tarde, né? Ela criou uma nova classe de empresas que conseguem atender os clientes pela distância, né? Pensando como exemplo, Célia, eu tenho uma empresa em São Paulo, nós vamos contratar uma pessoa para trabalhar home office, para trabalhar à distância em Ribeirão Preto. Qual é o salário que esse profissional precisa ser? O salário do mercado de São Paulo, o salário de mercado de Ribeirão Preto, aí tem outro em Campinas, que é o meio do caminho, eu faço metade, meio a meio. Qual é a remuneração? Não respondemos isso. Salarial. Não respondemos. Esse e outros. Isonomia salarial. Não respondemos. Então, a empresa que não tem uma estrutura salarial estabilizada, tabelas, descrições, né, que parece burocracia, mas não é, porque você extrai valor daquilo para a carreira das pessoas, como é que vai estabilizar esse momento número 2 da economia sem ter o alicerce? É construir um prédio na areia. Marcelo, é como você falou, né? A gente tem um assunto aí de remuneração, vai abrindo uma vertente aí que a gente segue, que seria 2, 3 horas aqui de podcast, mas infelizmente a gente já está chegando ao nosso fim. A gente quer agradecer você que
teve essa disponibilidade para nos trocar uma experiência muito produtiva. A gente está aqui feliz em saber, né, Célia, que a gente não estava sozinho nessa parte, nessas dúvidas lá na empresa. Nessas dores, né? A gente sabe que são todas as empresas que têm esse desafio de fazer o funcionário entender o que é uma remuneração, e assim também a empresa o desafio de querer estar sempre atualizada no mercado para poder não estar perdendo seus talentos, né? Então eu queria agradecer bastante. Acho que o que a gente não pode perder é os nossos patrocínios, né, Célia? Isso, agradecer novamente a Trilha Empregos, a Cotinari Gastronomia e ao Grupo Ritaco de Seguros, que entrega saúde para milhares de pessoas. Exatamente. E lembrando também que a gente tem um apoio, que eu acho que você também conhece bastante, Marcelo, que é um time, né, que tem de pessoas de RH, que é o CIESP, e o Intercel também. É um grupo de RH que está sempre também se reunindo para poder discutir exatamente os assuntos voltados para RH e que tem bastante informações ali também. Gente, eu que agradeço a oportunidade por vocês, pelo convite, aos patrocinadores que fazem tudo isso acontecer, né? Eu fico muito feliz de poder participar e dividir, né? Porque tanto tempo de experiência nessa área, tão complexo, juntando opiniões, experiências e tudo mais. Para fechar o tema de remuneração, eu diria para as empresas assim, não deixem de tornar mais claras as políticas para dizer quem é o júnior, quem é o pleno e o sênior, porque a questão salarial se resolve mais facilmente. São 3 pontos, na verdade. O primeiro é a questão da senioridade. O segundo, aposte na remuneração variável para mudar a cultura da empresa, né? Qualquer que seja o modelo, qualquer que seja o potencial de ganho, combinado individual e coletivo. E o terceiro é muito simples, né? Aposte nas pessoas, né? Confie nas pessoas, porque elas fazem a mudança, né? Para isso a liderança também precisa ajudar, precisa trabalhar junto com recursos humanos, porque é uma parceria eterna isso, né? Acho que são 3 coisas relevantes e importantes que não vão sair de moda, né? Falamos isso faz 20, 30 anos, vamos fazer um podcast daqui 20 anos e vamos falar sobre os mesmos temas, eu tenho certeza. Então, vamos repetir. Faz parte do aprendizado. Eu que agradeço a oportunidade. Prazer estar aqui falando sobre isso, que eu adoro esse assunto. Muito legal. Também quero agradecer a todos que já se inscreveram no nosso canal no YouTube. Peço que continue assistindo os nossos vídeos aqui, os nossos podcasts, que ajudem a propagar todas essas informações, compartilhando, dando seus likes, que aí a gente também vai estar podendo produzir bem mais conteúdo. Lembrando que o nosso podcast, ele é publicado toda quinta-feira e durante a semana a gente já dá um spoilerzinho do que vai acontecer na quinta. Então acompanhem aí nas redes sociais. Exatamente. É só acionar o sininho aí para poder vocês estarem sabendo exatamente o que a gente vai estar publicando. Isso é super importante também, pessoal, a inscrição de vocês no YouTube. Os inscritos nos garante a entrega, vocês recebem, com certeza serão notificados de novos vídeos, de novos cortes, enfim, é super importante vocês se inscreverem e compartilhar, como o Edson falou, com os amigos. E muitas vezes não só de RH, né? A intenção, o objetivo desse podcast é dar pluralidade para o RH, é deixar o RH transparente, acessível e legível para todos os profissionais, né? Muita gente enxerga o RH como uma caixinha preta lá, né? Igual de avião, que só o técnico sabe abrir. A gente quer abrir a caixa preta do RH para todos os profissionais, tá bom? Até Fiquem mais. com Deus e até mais. Até mais. Um forte abraço a todos. Muito obrigado.